o dia, a oportunidade e a conveniência de poder adentrar e chegar aí na sua casa, no seu lar. Ouça essa voz, com a sua licença, com a sua permissão, para poder adentrar aí. Receba aí o nosso brilhantismo, porque aqui você tem direito à informação. Muito bem-vindos, bem-vindas, você que está aí acessando diariamente e periodicamente. Temos aí mantido no ar aí o direito à informação. Muito bom contar com você, contar com a sua ajuda, o seu like, o seu joinha, o seu compartilhamento, o seu comentário. Bem-vindos, bem-vindas. Exatamente, nobres senhores, se inscreva no canal e fortalecendo. A união faz a força, como também faz a diferença. E vamos, nobres senhores, a uma atualidade bastante importante. Algumas considerações acerca da ação civil ex delicto. Exatamente essa ação civil pode ser definida como ação ajuizada na esfera civil, requerendo que a indenização de dano moral ou material, juridicamente reconhecido em infração penal. Portanto, tal ação somente caberá nas hipóteses quais são em que a repercussão da infração penal também atinja a defesa da responsabilidade civil. Se não responde na esfera criminal, responde na esfera civil, com danos morais ou outros mais acrescidos. Apesar da legislação penal não tratar o tema de acordo com sua amplitude, com sua globalidade, mas ela tem uma relevância no Código Penal. No seu artigo 91, a obrigação de reparar o dano quando houver condenação. Nesse sentido, inclusive incentiva-se através da concessão de benefícios aos agentes a reparação dos ofendidos conforme as hipóteses citadas abaixo. Entre elas temos a causa de diminuição da pena, quando o agente repara o dano ou restitua a coisa ao ofendido. A reparação do dano como atenuante genérica, pelo artigo 65 e inciso 3, a linha B. As substituições das condições genéricas, da suspensão da condicional da pena por condições específicas do artigo 78, parágrafo 2º. A reparação do dano como condição para a concessão do livramento. A condicional salvo impossibilidade efetiva do artigo 83, inciso 4. A condição para a reabilitação. Artigo 94, inciso 3. A extinção de punibilidade no caso de peculato culposo, quando o dano é ressarcido. Artigo 312, parágrafo 3º. Contudo, o Código de Processo Penal, ao tratar desse tipo de ação, prevê meios mais eficazes para a vítima buscar a reparação, além de prever a utilização do sequestro, da busca e apreensão, do arresto e da hipoteca legal. As espécies de reparação, o artigo 63 e 64 do Código de Processo Penal, remete-se aos termos de reparação e ressarcimento, e a satisfação do dano causado pode ocorrer através de 4 formas. Temos aí restituição, ressarcimento, reparação, indenização. Restituição, ressarcimento, reparação e indenização. A restituição é a espécie de reparação mais simples. Consiste em restituição da coisa caso a lesão de bem jurídico se constitua na privação de um objeto, por exemplo, em caso de furtos. Restituição. O pedido de restituição de bem pode ser requerido na própria instância criminal, por meio de incidente de restituição de coisas apreendidas, nas hipóteses de o bem já ter apreendido e de não haver dúvida
quanto à sua propriedade. O ressarcimento constitui, nas palavras, no pagamento do dano patrimonial, de todo o dano, isto é, do prejuízo emergente e do lucro cessante, do principal e dos frutos que adviriam com o tempo e com o empregado da coisa. Lucros cessantes e danos emergentes é aquilo que a pessoa deixou de oferir, deixou de ganhar, ou que era útil, era necessário. A reparação será cabível quando o dano não for ressarcível em espécie, ou seja, quando não puder ser estimado em dinheiro, por sua natureza, não patrimonial, com o intuito de confortar a dor sofrida pelo ofendido. Indenização. Por fim, a indenização figura como um meio de compensação por dano causado por ato ilícito, praticado pelo Estado. Como exemplo, podemos citar a absolvição e revisão, em que o Estado tem o dever de indenizar o interessado pelos danos sofridos do artigo 630 do Código de Processo Penal. Em que pese a classificação citada, a própria legislação, e aqui inclui-se a Constituição Federal, não se obedece definindo como indenização o termo genérico, qualquer pedido ressarcitório ou reparatório. Separação da jurisdição. O nosso ordenamento jurídico atual privilegia a separação da jurisdição. Em outras palavras, a ação penal tem por objetivo a condenação do agente com relação à infração penal realizada, enquanto que a ação civil tem por finalidade reparação do dano sofrido pelo ofendido quando cabível. Contudo, é necessário ressaltar que a separação citada sofre certa mitigação. Assim, ao mesmo passo que a parte interessada poderá ajuizar somente a ação na esfera civil, visando a reparação do dano e jamais ingressar com ação penal. Também é verdade que a justiça penal deverá prevalecer sobre a civil quando se tratar de indenização por suposto crime cometido e aquela que julgar como inexistente o fato ou a autoria restar também afastado. Caso ocorra sentença penal condenatória com trânsito em julgado, tal decisão influenciará na esfera civil, podendo ser exequível em tal jurisdição, em que não mais se discutirá o que se deve, mas sim o quanto se deve. Dessa forma, se quando a proposta ação civil já tiver em curso ação penal, o juiz do civil deverá sobrestar o andamento de sua ação, para se evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica das partes. Nesse ponto, se faz necessário uma observação. A questão do sobrestamento está prevista no artigo 64 do Código de Processo Penal, o que dispõe que, intentada ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Alguns autores entendem que o termo deve ser interpretado com o verdadeiro dever. Contudo, outros entendem que tal termo confere poder discricionário ao juiz. Nas palavras de Eugênio Pacelli, o vocábulo pode ser constante do citado artigo 64, parágrafo único. Confere verdadeiro poder discricionário ao juiz civil acerca da conveniência da suspensão do processo naquela instância. Isso porque somente a partir do exame do estágio de desenvolvimento procedimental de um e outro processo, a ação civil e a penal, é que se poderá avaliar a conveniência de se suspender o processo no civil. Assim, quando já estiver encerrado a instrução na ação civil, não haverá, segundo nos pareceres, qualquer razão para a suspensão do processo se, por exemplo, estiver ainda no início do procedimento criminal.
Entretanto, se estiverem ambas ações em fase de procedimentos igualmente desenvolvidas, ou ainda quando a ação civil estiver mais adiantada, mas não concluída a sua fase instrutória, a suspensão do processo civil se revelará extremamente oportuna e conveniente, na medida em que determinadas questões, quando resolvidas no juízo criminal, subordinam o conteúdo da decisão a ser proferida no civil. Entretanto, senhores, com relação à fixação do dano, a Lei 11.719 de 2008 alterou os artigos 63, parágrafo único e 387 do Código de Processo Penal, que passaram a autorizar a fixação pelo juiz criminal da reparação do dano decorrente da infração penal na sentença condenatória, sem prejuízo óbvio de futura liquidação para apuração dos prejuízos efetivamente sofridos. Quem não for responsabilizado na esfera criminal pode ser responsabilizado na esfera civil. Quem não for também responsabilizado na esfera civil pode ser responsabilizado na esfera administrativa. Entretanto, nobres senhores, segundo a doutrina, segue os seus comentários, nota-se não ter sido previsto nenhum procedimento para a apuração dos danos, nem o seu grau de abrangência material ou moral. Nada se menciona acerca da legitimidade ativa para pleitear o que era a reparação dos danos. Somente a vítima, ou também o Ministério Público, atuando em seu nome, poderia o juiz de ofício fixar a indenização sem que ninguém tenha solicitado. A vítima pobre e legitimidade no Ministério Público, o artigo 68 do Código de Processo Penal, aduz que, quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafo 1º e 2º, a execução da sentença condenatória, o artigo 63, ou ação civil, artigo 64, será promovida ao seu requerimento pelo Ministério Público. Ou seja, quando o titular de direito de reparação do dano for pobre, o Ministério Público é legitimado para propor ação que visa tal reparação. O Estado confiou ao Ministério Público a defesa dos interesses das pessoas pobres, das quais não puderam prover as despesas processuais, sem privar-se dos recursos indisponíveis ao sustento de quem? De sua família. Com o advento da Constituição de 88, foi criada a Defensoria Pública, com o escopo de defender e orientar juridicamente em todos os graus e interesses da pessoa de baixa renda. Com isso, instaurou-se a seguinte dúvida: o legitimado para defender o quê? Os interesses dos necessitados. No caso da ação civil ex delicto, é o Ministério Público ou Defensoria? O STF decidiu a questão no sentido de que, caso exista em determinado estado a Defensoria Pública, ela será legitimada para propor em nome do necessitado a ação civil ex delicto. Caso esse órgão não exista, a legitimidade é do Ministério Público nos seguintes termos: Ministério Público, legitimação para promoção no juízo civil de ressarcimento de dano resultante de crime, pobre o titular do direito à reparação. Ainda constitucional, o processo de inconstitucionalidade das leis, a alternativa radical da jurisdição constitucional ortodoxa entre a constitucionalidade plena e a declaração de inconstitucionalidade ou revogação por inconstitucionalidade da lei, com fulminante eficácia ex tunc, faz abstração e evidência de que a implementação de uma nova ordem constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo na qual a possibilidade de realização da norma da Constituição, ainda quando teoricamente não se cuide de preceitos e eficácias limitadas,
Subordina-se muitas vezes a alterações da realidade fática que viabilize, no contexto da Constituição, a atribuição anteriormente dada ao Ministério Público, constituindo a modalidade de assistência jurídica, deve reputar-se transferida para a Defensoria Pública. Essa, porém, para esse fim só se pode considerar existente onde, quando organizada de direito de fato nos moldes do artigo 134 da própria Constituição e da lei complementar por ela ordenada, até que na União em cada Estado considerado. Se implementa essa condição de viabilização da cogitada transferência constitucional de atribuições do artigo 68, eu diria que será considerada ainda vigente, é o caso do Estado de São Paulo, como decidiu também o plenário. Dessa maneira, nas localidades em que surgir a Defensoria Pública, cessará para o Ministério Público a legitimidade para a ação da propositura civil ex delito, em nome das pessoas de baixa renda, englobadas pelo parágrafo 1º do artigo 32 no Código de Processo Penal. Ou seja, aquelas que não podem prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos indisponíveis ao seu sustento e o sustento da sua família. Espero aí, senhores, ter contribuído com todos vocês pelo direito à informação. Aqui você tem direito à informação. Você pode sim buscar a sua reparação dos seus danos na esfera civil, mesmo sendo atingido na área criminal. Mas você pode sim, se é pobre e não tem condições suficientes financeiras, é impossuficiente, você tem esse alcance, você é protegido, que até mesmo o Ministério Público ele poderá ter essa iniciativa. Mas também como aonde tiver já instalado a Defensoria Pública, tem a Defensoria Pública para atingir o seu alvo, o seu público, na sua determinação específica. Obrigado, obrigado para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.